Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim e vamos continuar lendo uma introdução básica a um curso em milagres. E a gente está na primeira parte, que é a história de um curso em milagres. Então, vamos continuar a história aqui de Ellen e Bill e de como chegou o curso em milagres. Ellen e Bill tinham que mudar de avião em Chicago. Já era tarde da noite e eles estavam muito cansados. Estavam sentados no terminal e Ellen viu uma mulher sentada do outro lado da sala de espera sem perturbar ninguém. Ellen sentiu que a mulher estava muito aborrecida, apesar de não existir razões aparentes que demonstrassem isso. Ela se dirigiu à mulher, uma coisa que normalmente não era do feitio de Ellen. No entanto, ela se sentiu compelida a fazê-lo. Não havia dúvida, a mulher estava mesmo muito perturbada. Ela tinha acabado de fugir de seu marido e de seus filhos e estava indo para Nova York, onde jamais estivera. Só tinha $300 que ia usar para ficar em um hotel em Nova York e finalmente estava apavorada, pois nunca havia viajado de avião. Ellen foi amiga e trouxe-a para perto de Bill e juntos ambos cuidaram dela no avião. Ela sentou-se entre os dois e num determinado momento disse a Ellen que planejava ficar na igreja luterana, já que era luterana. Ellen então ouviu uma voz interior dizendo: "E essa é a minha verdadeira igreja." Ellen entendeu que Jesus queria lhe dizer que uma igreja verdadeira não é um edifício, mas ser capaz de ajudar e se unir a uma outra pessoa. Quando chegaram a Nova York, Ellen e Bill puseram sua nova amiga em um hotel e, de forma curiosa, encontraram-se com ela por acaso algumas vezes nos dias seguintes. Acho que Bill a encontrou uma vez no Bloomingdale, uma grande loja de departamentos em Nova York, e Ellen convidou-a para jantar uma ou duas vezes. A mulher eventualmente acabou voltando para sua família, mas continuou a manter contato com Ellen, enviando-lhe cartões de Natal e etc. Uma ocasião, ela telefonou quando eu estava lá. Essa história é importante para demonstrar que não é o fenômeno psíquico que conta, e sim o propósito espiritual subjacente, nesse caso, a meta de ajudar uma outra pessoa. Um dia, em meados de outubro, Ellen disse a Bill: "Acho que vou fazer algo muito inesperado." Naquele momento, Bill lhe sugeriu que comprasse um caderno e anotasse todas as coisas que lhe viessem à cabeça, ou coisas que ouvisse, ou sonhos que tivesse. Ellen começou a fazer isso. Ela conhecia a taquigrafia e podia escrever com muita rapidez. Uma noite, umas 2 semanas depois disso, ela ouviu essa voz lhe dizer: "Esse é um curso em milagres. Por favor, tome nota." Ela foi tomada de tal pânico que ligou para Bill e lhe disse: "Essa voz não para de me dizer essas palavras. O que você acha que eu devo fazer?" Bill disse algo pelo qual as gerações futuras o chamarão de bem-aventurado. Ele disse: "Por que você não faz o que a voz lhe diz?" Ellen fez. Ela começou a tomar nota do ditado e 7 anos depois isso veio a constituir os 3 livros a que chamamos Um Curso em Milagres. A experiência de Ellen com a voz foi como se ela tivesse um gravador interno. Pode ligar e desligar a voz quando quisesse. No entanto, não podia desligá-la por muito tempo ou ficava aborrecida. Podia notar o que a voz lhe dizia apesar da rapidez da fala. Nisso, a sua taquigrafia lhe foi muito útil, e ela fazia aquilo totalmente consciente. Essa não era uma escrita automática, ela nunca entrava em transe ou coisa alguma desse tipo. Podia estar escrevendo e o telefone tocava, ela soltava a caneta, ia tomar conta do telefonema e depois voltava e acabava o que estava escrevendo. Muitas vezes, era capaz de recomeçar de onde havia parado. O que passa a ser ainda mais impressionante quando se pensa que muito do curso é escrito em verso, pentâmetros e âmbicos, e que Ellen conseguia fazer esse tipo de coisa sem perder a métrica ou o sentido daquilo que a voz lhe dizia. Talvez a coisa mais assustadora de todas para Ellen nessa experiência era que essa voz se identificava como Jesus. Uma boa parte do curso é escrita na primeira pessoa, onde Jesus fala bastante sobre a sua crucificação. O curso, no entanto, diz que não é necessário que se acredite que essa é a voz de Jesus para que se consigam benefícios com o que Um Curso em Milagres diz. Eu acho que facilita quando se acredita, pois não é necessário fazer ginástica mental enquanto se lê o material. Mas não é necessário acreditar nisso para praticar os princípios do curso. O próprio curso diz isso. Há um capítulo sobre Jesus no manual que diz que não é preciso
que o aceitemos em nossas vidas, mas que ele poderia nos ajudar muito mais se nós o permitíssemos. Não havia dúvida na mente de Ellen de que essa fosse a voz de Jesus, e esse fato tornava tudo muito mais assustador. Não era uma experiência feliz para ela. Ela o fazia porque, de algum modo, acreditava que era isso que tinha que fazer. Num dado momento, ela se queixou amargamente a Jesus. Por que você me escolheu? Por que não escolheu uma boa freira ou alguém assim? Eu sou a última pessoa no mundo que deveria estar fazendo isso. E ele respondeu, não sei por que você está dizendo isso, porque afinal de contas você está fazendo. Ela não pôde discutir com ele, pois de fato já estava mesmo fazendo e obviamente era uma escolha perfeita. Ela anotava as palavras do curso todos os dias no seu caderno de estenografia. No dia seguinte, sempre que havia tempo em suas agendas super ocupadas, ela ditava a Bill o que tinha sido ditado a ela e ele então o datilografava. Bill brincava dizendo que ele precisava ter um braço em volta de Ellen para ampará-la, enquanto datilografava com o outro. Ellen tinha mesmo grande dificuldade para ler o que havia escrito. Foi assim que um curso em milagres veio a ser transcrito. Repetindo o processo, ocorreu por um período de 7 anos. O curso consiste em 3 livros, como a maioria de vocês sabe. Um texto, um livro de exercícios para estudante e um manual para professores. Gente, quem não conhece um curso em milagres, pode entrar no nosso grupo. A gente tem um grupo de estudos de um curso em milagres. Depois é só me pedir, tá? Voltando. O texto, que é o mais difícil dos 3 para ser lido, contém a teoria básica do curso. O livro de exercícios consiste em 365 lições, uma para cada dia do ano, e é importante como uma aplicação prática dos princípios do texto. O Manual de Professores é um livro muito mais curto e é o mais fácil dos 3 livros para ser lido, pois contém respostas para algumas das perguntas mais comuns que uma pessoa possa ter. De fato, é um bom sumário de muitos dos princípios do curso, quase como um apêndice. É o capítulo que trata do esclarecimento de termos, que foi feito alguns anos depois de um curso em milagre ter sido terminado. Essa foi uma tentativa de definir algumas das palavras que são usadas. Se você já não sabe o que as palavras significam, ler essa seção não vai ajudar. Ela contém, no entanto, algumas passagens muito bonitas. Ellen e Bill não fizeram correções. Os livros, como vocês os têm, agora são essencialmente tais como foram transcritos. As únicas mudanças que foram feitas ocorreram porque o texto veio inteiro e não estava dividido em partes ou capítulos. Não havia pontuação nem parágrafos. Ellen e Bill fizeram o trabalho inicial de estruturar o texto e quando eu apareci em 1973, Ellen e eu revisamos todo o manuscrito. Todos os capítulos e títulos, portanto, foram definidos por nós. O livro de exercícios não era problema, porque veio com as lições e o manual de professores veio com as perguntas e as respostas. Basicamente, era só no texto que o problema existia, mas quase sempre o material foi ditado em sequências lógicas, de forma que dividi-lo em partes e capítulos não foi difícil. Ao longo de todo o trabalho, sentimos que estávamos agindo de acordo com a orientação de Jesus, de modo que tudo fosse como ele queria. Logo que o curso começou, havia muita coisa pessoal para Ellen e Bill para ajudá-los a compreender o que estava acontecendo e como poderiam se ajudar mutuamente. Isso incluía muita coisa apenas para ajudá-los a aceitar o que lhes estavam sendo dado. Já que Ellen e Bill eram psicólogos, havia comentários sobre Freud e outras pessoas para ajudá-los a fazer uma ponte entre o que eles conheciam e o que o curso estava lhes dizendo. Jesus instruiu Ellen e Bill para retirarem esse material por razões óbvias, já que não era pertinente ao ensinamento básico do curso. O único problema que isso causou foi ter deixado alguns buracos em termos do estilo da língua. Nesses casos, algumas vezes nós acrescentamos 1 ou 2 frases, não devido ao conteúdo, mas para suavizar a transição de um tópico para outro. Isso só ocorreu bem no início. O estilo dos primeiros 4 capítulos sempre foi um problema para nós. São algumas das passagens mais difíceis de ler. Eu acho que isso se deve ao material que foi suprimido, tornando o fluir da leitura um pouco fraccionado. Nós tentamos fazer o melhor possível para facilitar o problema. Também vale a pena mencionar que logo no início,
Ellen estava tão assustada com o que estava acontecendo que, apesar de ser capaz de escutar o significado do que lhe estava sendo dito, o estilo e o fraseado eram prejudicados frequentemente. Bem no início, por exemplo, as palavras Espírito Santo não foram usadas. Ellen estava com tanto medo desse termo que Jesus usou uma expressão chamada o olho espiritual. Isso mais tarde foi substituído por Espírito Santo por instrução de Jesus. A palavra Cristo também não foi usada no início pela mesma razão, mas foi ditada mais tarde. Contudo, depois de 1 ou 2 meses, Ellen se sentia mais tranquila. E a partir do capítulo 5, o curso está agora virtualmente como foi dado. Uma outra coisa que não foi posta foram as palavras maiúsculas. A tendência de Ellen para usar letras maiúsculas para qualquer palavra remotamente ligada a Deus passou a ser a praga da minha existência que palavras seriam maiúsculas que palavras não seriam. Certas palavras, no entanto, Jesus insistiu para que fossem a fim de ajudar na compreensão. Ellen, que revisava muito bem e compulsivamente quando revisava material para publicações e pesquisa científica, era sempre tentada a mudar certas palavras para que se adequassem às suas preferências estilísticas. Mas sempre que lhe era dito que não fizesse isso, e ela obedecia, o que exigia uma boa dose de força de vontade. Em algumas ocasiões, ela mudou certas palavras, contudo. Ellen tinha uma memória prodigiosa e se lembrava perfeitamente do que tinha feito. Acabava descobrindo 200 ou 300 páginas mais tarde que a razão pela qual determinada palavra tinha sido escolhida era porque seria citada e servia como referência para algo posteriormente. Assim sendo, ela sempre voltava atrás e mudava a palavra que tinha mudado antes. Um curso em milagres foi terminado no outono de 1972 e eu conheci Ellen e Bill no inverno daquele mesmo ano. Um amigo mútuo que era padre e psicólogo fazia parte do seu treinamento sob a supervisão de Ellen e Bill e sabia do curso. Ele e eu nos tornamos amigos naquele outono. Nessa época, eu estava a caminho de Israel e poucos dias antes de minha partida, ele insistiu para que eu conhecesse esses amigos seus. Nós passamos uma noite juntos e esse livro sobre espiritualidade que Ellen tinha escrito foi mencionado algumas vezes. Contudo, nada mais foi dito o que era ou de onde tinha vindo. A gente vai parar por aqui, vamos continuar no próximo capítulo.